Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? Se você está acompanhando a nossa série de reflexões sobre as parábolas de Jesus, você vai ver que nós estamos indo para a nona parábola. Na verdade, nós estaríamos indo para a nona parábola, nós vamos para a 10ª. Eu não saltei a nona de propósito, não, foi sem querer, porque na verdade eu estou seguindo a ordem dos títulos que aparecem na minha revisão da Bíblia, na minha edição. Tá? Que é a parábola da ovelha perdida. Mas depois, lendo com calma, eu percebi que há uma outra parábola, entre aspas, escondida no meio de um outro texto. Tá? Eu vou voltar essa parábola no próximo vídeo. Mas vamos lá, a parábola da ovelha perdida está lá em Mateus 18, dos versos 10 a 14, e também se encontra em Lucas 15, de 3 a 7. E o texto em Mateus diz assim: Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda a certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Então, para a gente começar, uma pequena introdução. Se você vai ler Mateus capítulo 18 e Lucas capítulo 15, você vai ver que essas duas parábolas são ligeiramente diferentes, com um contexto também um pouquinho diferente, aparentemente diferente. Em Mateus, que foi esse texto que a gente leu, ele começa o capítulo 18, nos versos 1 a 5, com um momento onde os discípulos tem uma das muitas confusões que eles têm a respeito de poder, de hierarquia, de autoridade no reino, onde Jesus ele apresenta uma criança, colocando essa criança entre os discípulos para ensinar a humildade de uma criança como paradigma do súdito do reino dos céus, que está lá nos versos 3 e 4. E os versos 3 e 4 diz assim: E disse, Jesus dizendo, com toda a certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, o contexto desse texto da parábola da ovelha perdida em Mateus é esse aqui, tá? O verso 6 desse mesmo capítulo 18 nos diz, no entretanto, nos apresenta a palavra pequeninos, numa transição para o bloco seguinte, onde podemos ter a ideia apressada de que Jesus continua se referindo a crianças. O texto diz assim: Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Agora, preste atenção, uma análise mais cuidadosa do texto, especialmente quando a gente compara com o texto de Lucas, com a versão que Lucas traz, afasta, a meu ver, essa possibilidade de interpretação. Se não, vejamos, vamos lá em Lucas 15. Lucas 15. Diz assim: Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre, e assim que a encontra, coloca por sobre os ombros cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Então a expressão aqui é pequeninos que creem em mim, lá em Mateus. E novamente a gente vê essa expressão: não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Não desprezeis qualquer destes pequeninos. Pequeninos, portanto, são os desprezados. Mas desprezados por quem? E é aqui que entra o contexto de Lucas 15, nos versos 1 e 2, que a gente não leu. A gente leu os versos 3 aos versos 7. Os versos 1 e 2, para dar o contexto, diz o seguinte:
E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Então, este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Olha só a maneira como os fariseus tratam o público alvo de Jesus, a sua audiência. Se em Mateus os pequeninos desprezados são as crianças, em Lucas Jesus expande o horizonte, tá certo? Aqui elas são espécie, representantes de um conjunto maior descrito em Lucas. Então, esse foi o contexto da parábola da ovelha perdida em Mateus e em Lucas. Perceba que há uma certa diferença, tá? Mas essa diferença a gente tem como explicar. Em segundo lugar, o significado. O contexto correto nos ajuda a entender certas coisas do texto da parábola. Se a gente entende qual é o contexto de Mateus e de Lucas, fica mais fácil da gente entender o que Jesus quis dizer com aquela parábola, né? Então, o foco da parábola aqui em Mateus está lá nos versos 10, 11 e 14. Versos 10, 11 e 14. Qual o objetivo de Jesus? Qual a lição ou lições principais que ele deseja transmitir? Em primeiro lugar, não devemos desprezar quem busca, quem se achega ao Senhor. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós já vimos isso em outras parábolas. Por exemplo, a penúltima parábola dos bons e dos maus peixes. Todos são bem-vindos no reino. Mas a sociedade de então, como a gente viu lá em Lucas, desprezava quem não se adequava a determinado padrão. É o que a gente viu lá em Lucas 15, verso 1. Todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Aquilo ali causou um incômodo nos fariseus, nos líderes religiosos. Coletores de impostos, prostitutas, ladrões, mulheres e crianças, pessoas marginalizadas na sociedade daquela época. Na realidade, toda e qualquer pessoa que não fosse parte da elite religiosa, política e econômica de Israel. E, infelizmente, isso não é muito diferente da nossa realidade de hoje. Jesus também nos ensina da sua missão. Qual é a missão de Jesus? O resgate do perdido, do pecador que se arrepende, do eleito de Deus. Ele também fala da sua iniciativa. O Filho do Homem veio, é o que diz lá no texto. Ele desceu do céu, do seu trono glorioso, do seu lugar de majestade e se fez carne, conforme João 1,14. Se humilhou, assumindo a forma humana e obedeceu até a morte de cruz, conforme Filipenses 2, de 5 a 8. Jesus, ele foi atrás da ovelha perdida que éramos eu e você. Então Jesus é esse mesmo homem da parábola. Esse que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Ele é esse homem. Por fim, Jesus fala da vontade salvadora de Deus, que não deseja que qualquer desses pequeninos se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, conforme 2 Pedro 3 e 9. Deus é um Deus misericordioso e salvador. Mas há também algumas coisas diferentes entre uma parábola, entre uma versão e outra da mesma parábola, né? Enquanto Mateus fala que o homem deixa as 99 ovelhas nos montes, no verso 12, Lucas diz que ele deixa no campo, verso 4. O local em si, que não apresenta necessariamente uma contradição, a gente pode dizer que eram campos nos montes, por exemplo. É um detalhe que não é tão importante assim. O que importa é que Deus deixa as ovelhas guardadas, protegidas. Ele não realiza a sua missão de buscar os perdidos a despeito ou em prejuízo das demais ovelhas, entende? Lucas, no verso 5, diz que ele a coloca sobre os ombros, denotando ao mesmo tempo cuidado com a ovelha, o local e o estado ou condição em que a ovelha se encontrava, lastimável, provavelmente ferida, machucada, sem condições de sair sozinha por conta própria. E isso diz muito a respeito da maneira como Deus nos encontra perdidos no mundo. Mateus, no verso 13, Lucas, nos versos 5 a 7, falam ainda da alegria que o dono da ovelha sente ao encontrá-la. E não apenas ele, mas seus amigos, a plateia celestial que é testemunha de sua missão nessa terra. E aí, para concluir o nosso vídeo curto de hoje, trazer uma reflexão que ao mesmo tempo é uma oração.
devemos nós também não desprezar os perdidos. Ao contrário, recebermos essas pessoas no reino com a alegria, com a mesma alegria que Cristo nos recebe e nos recebeu um dia. E sem distinções. E não apenas isso, com uma atitude de certa forma passiva, não. Mas buscarmos ter uma atitude ativa de irmos ao encontro daquele que está perdido, como nós um dia estivemos, em busca das demais ovelhas, como o miserável, o mendigo que recebe o pão e compartilha com aquele que está ao seu lado passando fome. Amém? Se esse vídeo abençoou você, curta, comente, compartilhe. Boa semana e Deus nos abençoe.